É bem no centro da cidade de Vila Nova de Gaia que se situa Mafamude, uma das mais importantes freguesias do concelho. Parte integrante do desenvolvimento ocorrido em Gaia nos últimos anos. Mafamude tem registrado ao longo dos tempos uma evolução contínua a nível socioeconómico que se tem traduzido no crescimento populacional e no número de infraestruturas existentes para servir os seus cerca de 38 mil habitantes. Venha connosco conhecer Mafamude. Para cá chegar, tem ao seu dispor bons acessos e várias opções de transporte. Por aqui passa a A1 que faz a ligação do norte ao centro e sul do país. Se optar por um meio de transporte público, a rede é vasta e abrange todo o território. O metro veio revolucionar a rede de transportes no Grande Porto e levá-lo até ao centro de Mafamude, percorrendo toda a Avenida da República. Esta é uma das principais vias de entrada na cidade de Gaia. É nela que se situa a Câmara Municipal, um edifício construído no princípio do século XX, cuja área envolvente foi recentemente requalificada, contando agora com um espaço ajardinado, verdejante, que faz sobressair a sua imponente e emblemática fachada. Em frente, encontra-se a Casa da Presidência, construída em 1920, outrora residência de uma importante família gaiense, agora adaptada para funções administrativas da autarquia. É também ao longo desta avenida que se concentram alguns dos principais serviços administrativos, encontrando-se também por aqui muitos espaços dedicados à atividade comercial, um dos setores económicos com forte presença na freguesia. Pode aproveitar para percorrer a avenida, conhecer um pouco mais de uma das principais artérias da cidade de Gaia, passear e fazer compras nas inúmeras lojas que por aqui existem. É numa rua contígua a esta avenida que se localiza a Junta de Freguesia de Mafamude, instalada no Palacete da Quinta das Corgas, uma casa senhorial datada de 1904 que, à época, tinha uma grande relevância paisagística, agrícola e socioeconómica. Do extenso conjunto de terrenos que compunham a Quinta das Corgas, hoje resta apenas o edifício secular e a área envolvente, adquiridos pela Junta de Freguesia de Mafamude em 1997 e que, no ano seguinte, foi adaptado para servir de sua sede. A restante propriedade foi ao longo dos tempos dando lugar a estradas e a novas edificações. É também neste edifício que se insere o Centro de Convívio da Terceira Idade, um espaço criado a pensar nos mais idosos e que procuram, através da realização de atividades, passeios e celebração de festividades, melhorar o tempo e a qualidade de vida dos seus cerca de 500 utentes que diariamente podem usufruir de uma biblioteca, de um salão de jogos e de um bar com televisão. Direcionada para outra camada da população, a Casa da Juventude é outro dos espaços disponíveis na freguesia. Um espaço onde os jovens podem conviver e estudar. É um local onde se fomenta a educação, a formação e a cultura. Para quem visita Mafamude, um ponto de passagem obrigatório é a Casa Museu Teixeira Lopes, um dos ex-libris museológicos da cidade de Gaia. O edifício, cujo autor do projeto de arquitetura foi José Teixeira Lopes, o irmão do escultor, começou a ser construído nos finais do século XIX, destinado a ser residência e ateliê de António Teixeira Lopes, que aqui viveu até 1942. Em 1933, Teixeira Lopes delibera a doação da sua casa e do seu espólio ao município de Vila Nova de Gaia, surgindo assim a Casa-Museu dedicada a este artista gaiense. Numa visita guiada gratuita, podemos em cerca de uma hora ficar a conhecer um pouco mais sobre a obra daquele que também é conhecido como mestre da escultura. Logo à entrada, do pátio e do jardim, ressaltam obras de arte, esculturas de Teixeira Lopes. No interior da casa, mantém-se o mobiliário original. Nos seus ateliês, divididos por espaços temáticos, podem apreciar-se esculturas em gesso, mármore, bronze, da autoria de Teixeira Lopes, algumas das quais galardoadas com prémios internacionais. Em edifício anexo à Casa Museu Teixeira Lopes, encontram-se instaladas as Galerias Diogo de Macedo, um imóvel de construção mais recente, inaugurado em 1975. Neste espaço podemos encontrar obras de escultura, pintura e peças de arte decorativa do espólio de Diogo de Macedo. Bem perto destes dois espaços, encontra-se no Largo dos Aviadores o busto em bronze que representa Teixeira Lopes, uma obra do escultor Gustavo Bastos.
É também aqui onde se relembra em monumento a primeira travessia aérea do Atlântico por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, feita no início do século XX. Monumento embelezado pelo chafariz oitocentista que se encontra no local. Subindo a rua Sá da Bandeira, na zona tipicamente de comércio, vamos ter ao Jardim Soares dos Reis, onde se encontra uma escultura em homenagem a este artista gaiense. Uma obra de Teixeira Lopes que, desta forma, perpetua aquele que havia sido o seu professor e uma figura notável no campo das artes do século XIX. Continuando o percurso pela Rua Soares dos Reis, chegamos ao Largo Estevão Torres. É aqui que se encontra a sede administrativa do Teatro Experimental do Porto, no edifício que antigamente servia de sede à Junta de Freguesia. Mafamude não tem só o frenesim característico das grandes cidades, aqui também pode aproveitar os espaços verdes, limpos e bem cuidados, que convidam ao descanso e ao momento de lazer. Sente-se e desfrute, enquanto à volta a agitação permanece. O património religioso de Mafamude é vasto e, mais uma vez, história e modernidade convergem no mesmo território. A freguesia divide-se em duas paróquias. A de Santo Ovídio, que abrange a capela homónima datada do século XIX, e a nova igreja de construção recente. É uma obra do arquiteto Manuel Abreu, com vitrais de autoria de Luís Cunha. É um exemplo de modernidade arquitetónica na freguesia, de traça direta, onde o granito impera. A paróquia de Mafamude, onde está localizada a igreja matriz, é um templo de linhas simples, mas sublimes, com uma fachada revestida a azulejo a adorná-la. No seu interior encontra-se a imagem de São Cristóvão, padroeiro da freguesia, e do Cristo Morto, obra do escultor Soares dos Reis. É aqui que também tem lugar a primeira festa do ano, o São Gonçalo, uma festividade popular que se realiza no primeiro domingo após o dia 10 de janeiro e que atrai muitos visitantes. Seguindo a tradição, enquanto a Comissão Velha e a Nova da Rasa atravessam as ruas de Mafamude, a Associação Os Mariantes do Rio Douro segue pelas ruas da freguesia de Santa Marinha, trazendo consigo as cabeças de São Gonçalo, o padroeiro das gentes do mar, e a de São Cristóvão, padroeiro dos barqueiros do rio. Ao final da tarde, os cortejantes encontram-se no adro da igreja de Mafamude. O associativismo, em Mafamude, está muito presente e reveste-se nas mais variadas áreas. Teatro, música, tradições, colombofilia e desporto são exemplos de algumas áreas em que há associações locais. Falar em desporto em Mafamude leva-nos ao Vilanovense Futebol Clube. A jogar na primeira divisão distrital, é um dos clubes desportivos gaienses mais antigos, cuja fundação remonta a 1914. Às remanescências históricas que perduram até aos dias de hoje, juntam-se traços de modernidade arquitetónica que denotam o progresso que a freguesia sofreu ao longo dos séculos da sua existência. Para responder às necessidades cotidianas da sua população, Mafamude tem um leque variado de serviços em diversas áreas da vida cotidiana. No campo da educação, são inúmeras as instituições que prestam serviço educativo, desde o ensino pré-primário, fazendo todo o percurso até ao ensino secundário. O Conservatório Regional de Gaia, instalado nesta localidade, é outra das opções educativas direcionada para a área musical e para o fomento cultural e artístico. Ainda dentro do seu território, Mafamude aloja a Biblioteca Pública do Concelho, onde se encontra um importante repositório bibliográfico e documental ao dispor de quem o queira consultar. Na sua área envolvente encontra-se o Auditório Municipal, centro ativo de cultura, onde se realizam exposições temporárias de arte, concertos, peças de teatro e sessões de cinema. Este espaço serve também de sala de espetáculos do Teatro Experimental do Porto. Mafamude está abrangido por diversos serviços e infraestruturas de apoio ao seu cotidiano, na área da saúde, serviços e administração. Para quem a visita, em trabalho ou em lazer, tem disponível uma panóplia de ofertas de alojamento de qualidade, onde pode comodamente ficar hospedado, em pleno centro da cidade de Gaia e com bons meios de acesso ao Porto. Não deixe Mafamude sem experimentar os pratos típicos da região. Delicie-se com uma francesinha ou com umas tripas à moda do Porto.
Muitas são as razões para visitar e viver em Mafamude e deixar-se encantar por esta freguesia citadina. Parta à descoberta desta terra de simbioses e perca-se na sua história e nas suas tradições, unidas numa envolvente de modernidade.